E aí pessoal, beleza? O negócio é o seguinte, a segunda live, a gente teve um problema técnico e não conseguiu rodar um vídeo que é a base da live, que era a base da segunda live, que é o vídeo de bastidores da gravação daquele roteiro que a gente fez no primeiro encontro. Então o que eu achei melhor? Eu achei melhor subir o vídeo do YouTube, eu estou fazendo uma breve introdução aqui para vocês, para que vocês acompanhem o processo de gravação e tenham o conhecimento de como foi feita essa gravação para a gente poder fazer a parte de edição no próximo encontro na sexta-feira. Aí espero que não tenhamos problemas técnicos de novo. E no terceiro encontro nós vamos fazer a edição do vídeo que foi gravado no vídeo que vai passar logo na sequência, beleza? Então é assim, na primeira live a gente fez o roteiro, na segunda live que a gente faríamos o processo de gravação e edição, foi para a terceira live. A edição foi para a terceira live e vocês vão acompanhar esse vídeo aqui agora, beleza? Então a gente se encontra na próxima sexta-feira e eu coloquei um pouco mais cedo, às 7 horas, porque é sexta-feira e às vezes o pessoal quer se liberar mais cedo, beleza? Então na sexta-feira, 7 horas, 19 horas, a gente se encontra para poder fazer a edição do vídeo. Um abraço! Olá, tudo bem? Eu vim mostrar aqui o setup de gravação para vocês e mais ou menos a técnica que eu vou utilizar, né? A primeira coisa que você deve ter em mente é que você deve ter uma câmera estabilizada. Então, uma coisa que eu indico é o uso, que nem todo mundo vai ter um monopé ou tripé, que é o equipamento que eu estou utilizando, mas você pode fazer o uso da parte do pod self na qual você encaixa o celular. Então é um equipamento bem baratinho que você pode usar ele para estabilizar. Mas existem diversas gambiarras que podem ser usadas para poder fazer esse tipo de estabilização, beleza? Aqui eu estou usando luz artificial, porque eu estou gravando à noite em casa, porque foi o momento que eu tive tempo. Então eu estou usando um Octabox de 1,20 m, é grande, mas ele serve para me dar uma luz mais homogênea. Então você pode usar o ring light, pode usar uma série de equipamentos, certo? Para essa câmera eu estou usando um microfone direcional em cima. Não é o melhor, eu poderia estar usando um lapela, mas aqui eu quero mostrar que o que importa é o conteúdo e não necessariamente o equipamento que você tem disponível para gravar. Então você faça o melhor com o que você tem, certo? Para o microfone eu vou usar o microfone do fone de ouvido. Então eu vou usar só esse equipamento. Ah, Fernando, mas vai ficar ruim porque vai ficar um fio aparecendo. É o que eu tenho disponível. Eu poderia passar ele, inclusive. Será que eu posso fazer isso? Eu poderia passar ele, inclusive, debaixo da roupa. Só que como eu estou a uma distância considerável, talvez puxe, vai puxar. Vou ficar de baby look aqui. Ó, fiquei com a barriga de fora, mas não está aparecendo na câmera, não vai aparecer naquela. Então assim, eu posso fazer essa medida para disfarçar. O que é importante é eu deixar ele fora da roupa para poder não ficar batendo no microfone e também eu não derrubar a câmera, né? Porque eu tô com um mini estabilizador aqui, beleza? Então eu vou chegar perto que eu vou gravar, eu vou fazer a câmera para ver se não vai ficar tão incômodo ou se eu vou ter que deixar o microfone para fora mesmo. Virei a câmera. Eu tô com um problema aqui que eu tenho um pano bem no cantinho aqui da luz, tem um pano que eu uso para fazer o fundo. Então é um problema. O que eu posso fazer? Mexer um pouco a câmera. Pronto, problema resolvido. Então tem uma coisa que você pode fazer também, resolver problemas com soluções simples, como uma pequena inclinação na câmera. Agora eu estou percebendo que o meu movimento aqui, primeiro que eu estou muito perto, então eu teria que dar uma afastada. Eu vou fazer por fora da roupa mesmo. Então, a poluição visual, nesse caso aqui, está sendo mais importante, está sendo menos importante do que a distância da câmera. Então eu tenho que fazer esse balanceamento. Pô, o que eu quero? Melhor qualidade, melhor enquadramento, melhor som, quero tirar esteticamente isso aqui, enfim, tem uma série de opções que você vai ter que fazer com as limitações do equipamento que você tem. Então, beleza, eu deixei o computador bem aqui num banco, disponível com um roteiro, lembrando que a gente vai fazer a gravação em partes.
fiz a inclinação, mantenha a postura ereta, use as mãos bastante para você se expressar, projeta a sua voz. Eu prefiro sempre gravar em pé para fazer a projeção da voz. Outra coisa que é super importante, o celular está carregado, mas eu tenho um problema de espaço. Meu celular tem pouco espaço e eu não sei o quanto ele vai poder me entregar agora. Mas eu já apaguei o que dava para ser apagado e qualquer coisa eu faço, depois eu baixo e volto a fazer de novo, beleza? Porque é o equipamento que eu tenho disponível. Agora, não tem que levar em consideração que eu estou com monopé, então qualquer movimento que eu faço, ele pode desequilibrar. Isso é importante até na hora do play. Então na hora que eu for fazer o REC, né, dar o REC, eu preciso dar um tempinho para o tripé parar de balançar, ou no caso o monopé. E assim vai ser também na sua casa, se você fizer alguma gambiarra, alguma coisa nesse sentido, esse é o tipo de recurso, é um tipo de coisa que você vai ter que ter a preocupação. Outra coisa, eu estou fazendo com uma luz artificial, então o Octabox eu vou mostrar para vocês, é uma luz bem grande que me dá uma luz homogênea. Mas se eu tivesse de dia, eu usaria a janela que eu tenho aqui disponível e faria a gravação usando a luz natural. A luz do sol é sempre uma luz mais importante. Outra coisa que eu estava fazendo agora, e eu não sei se eu fiz o vídeo todo, eu só fiz agora, olhe para a lente. Aqui no caso, a lente está um pouco para cá, né? Tá mais para o canto. Se eu ficar olhando para mim mesmo, eu vou estar o tempo todo olhando para o lado no vídeo. Então aqui, por exemplo, eu estava olhando no retorno do drivezinho. Agora, se eu estivesse olhando para vocês, para a lente eu estaria olhando para vocês. Então outra coisa que é importante observar. Agora eu vou começar a gravar. Eu não sei se eu vou voltar a falar com vocês nessa câmera ou se a gente vai voltar para a live, mas vou começar a gravar e vou, se possível, faço algumas observações durante. Então vamos lá, começar. Olá, meu nome é Fernando Maia e nessa videoaula falaremos sobre a geografia do Brasil, apresentando as 5 regiões e suas características. Olhar para a câmera. Olá, meu nome é Fernando Maia, esqueci o texto. E nessa videoaula falaremos sobre a geografia do Brasil, apresentando as 5 regiões e suas características. Olá, meu nome é Fernando Maia e nessa videoaula nós falaremos sobre a geografia do Brasil, apresentando as suas 5 regiões e suas características. Beleza? Eu vou parar porque eu estou com um problema de espaço, certo? Então, vamos lá, vamos para frente. A região norte é composta... Aí a segunda parte é off, lembra que eu falei? Então eu posso deixar o off tudo para o final, porque depois eu faço a gravação dos offs e fica mais fácil para eu editar aquilo que é só off, beleza? Então eu vou pular. É a maior região em área e a 5ª em população. É a maior região em área e a 5ª em população. Aí a próxima parte é off. A economia se baseia no extrativismo vegetal e mineral, com destaque para a extração de madeira e para as jazidas de ferro e de manganês na Serra dos Carajás. A economia se baseia no extrativismo vegetal e mineral, com destaque para a extração de madeira e para as jazidas de ferro e de manganês na Serra dos Carajás. Esse texto é foda, porque eu não sou da área, então eu vou ter que decorar durante a gravação. Vamos lá. A economia se baseia no extrativismo vegetal e mineral, com destaque para as extrações de madeira e para as jazidas de ferro e de manganês na Serra dos Carajás. A economia se baseia no extrativismo vegetal e mineral, com destaque para a extração. A economia se baseia no extrativismo vegetal e mineral. A economia se baseia no extrativismo vegetal e mineral, com destaque para a extração de madeira e para jazidas de ferro e de manganês na Serra dos Carajás. Balançando. Oh, cacete. A economia se baseia no extrativismo vegetal. A economia se baseia no extrativismo vegetal e animal, com destaque para a
madeira. O que tem a ver, né? Com destaque para a extração de madeira e para jazidas de ferro e de manganês na Serra dos Carajás. A economia se baseia no extrativismo de mineral vegetal. A economia se baseia no extrativismo vegetal. Eu vou parar isso aqui. A economia se baseia no extrativismo vegetal e mineral, com destaques para a extração de madeira e para jazidas de ferro e manganês. A economia se baseia no extrativismo vegetal e mineral, com destaque para a extração de madeira e para jazidas de ferro e de manganês. Como o texto não é meu, né? É do guia do estudante. E como não é um assunto que eu domino, para eu decorar isso aqui vai ser punk. Mas vamos lá. A economia se baseia no extrativismo vegetal e mineral. Aí uma dica que eu dou. O texto está grande, então o que eu posso fazer? Imagem para cobrir. Então eu posso fazer a economia se baseia no extrativismo vegetal e mineral e a partir daí eu fazer off. Então um truque que a gente faz também. A economia se baseia, e o off eu vou ter que cobrir com imagens de extração de madeira, com extração de jazidas de ferro e de manganês e posso ter uma imagem da Serra dos Carajás, certo? A economia se baseia na extração vegetal e mineral, com destaque para a extração de madeira e para jazidas de ferro e de manganês na Serra dos Carajás. Beleza. Indústrias aparecem, sobretudo, na Zona Franca de Manaus, onde se instalaram com incentivos fiscais a partir da década de 60. Indústrias aparecem, sobretudo, na Zona Franca de Manaus. Indústrias aparecem, sobretudo, na Zona Franca de Manaus, onde se instalaram a partir de incentivos fiscais a partir da década de 60. Eu falo, mas eu não vou corrigir isso aqui na minha pauta, porque eu só estou ensinando vocês a fazer a gravação. Aí vem o off depois, aí vem a segunda maior região em área, e deixa eu parar aqui. Segunda maior região em área e a menor em população, com localidades muito pouco habitadas. Segunda maior região em área e a menor em população, com localidades muito pouco habitadas. Segunda maior região em área e a menor em população. Segunda maior região em área e a menor em população, com localidades pouco. Segunda maior região em áreas e a menor com população, com regiões pouco habitadas, com localidades muito pouco habitadas, muito pouco. Segunda maior região em área e a menor balançando. Segunda maior região em área e a menor em população, com localidades pouco habitadas. Aí vem outro off extensíssimo. E tem um texto gigante que eu coloquei aqui. A economia se baseia na agropecuária, principalmente na produção de soja. Deixa eu parar essa gravação. A economia se baseia na agropecuária, principalmente na produção de soja, milho e carne bovina. Então eu vou decorar essa parte e vou ler o resto, porque senão nós vamos ficar gravando aqui até. Por quê? A ideia do professor é que ele saiba o conteúdo, né? Então, por exemplo, se eu fosse falar de economia, o professor de geografia mesmo vai tocar e ele vai lembrar os tópicos e vai tocar. Não é o meu caso, porque eu não sou professor de geografia. Eu fiz esse aqui um exemplo para mostrar a criação do roteiro para vocês. Então eu vou aqui gravar só o comecinho. A economia se baseia na agropecuária, principalmente na produção de soja, milho e carne bovina. E vou ler o resto. A economia se baseia na agropecuária. Soja, milho e carne bovina. A economia se baseia na produção. A economia se baseia na agropecuária,
principalmente na criação de soja, milho e carne bovina. O cultivo de soja, muito rentável e com grande mercado externo, o cultivo de soja, muito rentável e com grande mercado externo, tem avançado o cultivo de soja, muito rentável e com grande mercado externo, tem avançado para a floresta amazônica e tomou grande parte das áreas naturais do Cerrado, aumentando o desmatamento na região. O cultivo de soja... Aí, outra parte, eu vou parar aqui de novo para não ficar muito extenso, porque eu estou com problema de espaço. O cultivo de soja... Uai, eu estou misturando as regiões aqui. Galera, eu pulei uma parte do roteiro. Eu vi mesmo estar misturando. Então eu vou cortar a Centro-Oeste, porque não vou falar de todas as regiões, e vou falar sobre a década de 60. Né? Cortou em década de 60. Então chega aqui. Não vou falar de outras regiões, porque eu já vou para aquela parte que eu fiz brincando no roteiro. Não vou falar das outras regiões, porque esse vídeo é um vídeo de exemplo, não uma videoaula de verdade. Obrigado, guia de estudante, pela sua contribuição até aqui. Então, não vou falar das outras regiões. Parar de balançar. Não vou falar das outras regiões, porque o objetivo aqui é mostrar como é feita Não vou falar das outras regiões, porque o objetivo aqui é mostrar um vídeo de exemplo. Não ficou legal? Não vou falar das outras regiões. Balancei demais. Parar de balançar. Não vou falar das outras regiões. Não vou falar das outras regiões, porque o objetivo aqui é falar sobre vídeo e mostrar para vocês um exemplo. Então não vou ficar aprofundando muito. Muito obrigado, guia de estudante, pela contribuição até aqui. Fechou? Aí eu vou finalizar o vídeo para poder fazer o exemplo, e a ideia aqui é simplificar e mostrar mais o bastidor do que o vídeo em si, né? Vou parar aqui. Por que eu estou parando? Para poder manter as partes mais ou menos igual ao que foi feito aqui, tá? No roteiro. Então, o clipe 1 é a parte 1 do roteiro, o clipe 2 é a parte 3. Menos o off, que eu deixei tudo para o final, lembra? Então, na hora de organizar isso, é melhor fazer tudo picado. E outra, eu posso fazer a parte 1 e a parte 20, mas não é tão legal, por quê? Porque na hora da montagem pode dar ruim. Eu faria isso, por exemplo, se eu estivesse fazendo algumas partes externas. Por exemplo, eu estou na porta da escola, aí eu gravo a parte 1. Olá, vim falar sobre o vídeo... deixa eu parar isso aqui. Olá, vim falar sobre o vídeo 1. Vim falar sobre o vídeo... Né? Hoje... Nossa, que exemplo péssimo. Olá, hoje meu nome é Fernando e eu estou aqui na escola X para falar sobre a aula de geografia. Blá, blá, blá. Entendeu? Aí decorre o vídeo todo, aí volta no final, volta para a porta da escola. Olá, essa foi mais uma aula da escola X, espero que vocês tenham gostado e tal e tal. Então eu posso gravar esses trechos de maneiras completamente separadas, mas se eu tiver consciência de que o primeiro e o final e o trecho 20, por exemplo, são feitos no mesmo ambiente e os outros vídeos são feitos em outros ambientes. Nesse caso, como a gente está fazendo no mesmo ambiente, eu estou separando as gravações do off, para facilitar a minha vida. Os offs que eu fiz em cima, os offs que eu fiz desconsiderando o roteiro, porque eu cobri, porque estava com dificuldade de falar, eu fiz junto para não separar muito, porque pode dar ruim depois. Espero que vocês tenham entendido a lógica do roteiro e... Então a entonação é importante, né? Você viu que eu estava dando entonação de como eu fosse falar mais coisa e não falei. Então é uma coisa para você observar também durante a gravação. Espero que vocês tenham entendido a lógica do roteiro. Um abraço. Espero que vocês tenham entendido a lógica do roteiro. Um abraço. Não, a entonação ficou uma bosta. Espero que vocês tenham entendido a lógica do roteiro. Um abraço. Ficou ruim também. Espero que vocês tenham entendido.
Espero que vocês tenham entendido a lógica do roteiro. Um abraço. Termina sorrindo, que facilita o corte. Porque não tem hora que... Começa sempre sorrindo e termina sorrindo, que é uma coisa que eu faço para poder ter... Se eu tiver que fazer corte sobre corte, talvez eu mostre isso na aula, eu possa... vai ficar mais claro para vocês visualizarem isso. Beleza? Eu estou gravando aqui ainda, parei. Eu não sei se esse áudio ficou bem bacana, porque eu estou usando um microfone que eu peguei para testar, inclusive. Nem sei se ele vai ficar tão legal, não tem um retorno. Mas o conteúdo é o que importa. Então, assim, o que eu tenho que lutar quando eu tenho limitações de equipamento, e eu poderia estar usando uma tela que pega captação direta e não tem problema nenhum. Então, o que eu tenho que lutar é para que a gravação, o áudio, o fundo, enfim, todos os elementos do vídeo não atrapalhem o conteúdo, porque o conteúdo é o mais importante, beleza? Espero que tenha ficado legal, porque eu não vou regravar e a gente continua conversando na live. Até mais! Os offs, é uma coisa... Posso até botar o óculos. Então vamos lá, um problema... Sempre é bom... Eu prefiro sempre fazer o roteiro impresso, tá? Por quê? Porque a gente vai fazendo um checklistzinho no papel. E aqui, como eu tô sozinho e como eu tô gravando duas aulas ao mesmo tempo, aqui e aqui, eu me confundi e ia esquecendo, mesmo tendo falado, né? Então vamos lá. A região norte a preocupação que eu tenho que ter é a projeção igual a que eu estava tendo durante a gravação do ontem. A região norte é composta pelos estados do Tocantins, Acre, Pará, Amazônia, Roraima, Amapá, Amazônia, Rondônia. A região norte, esse é o que eu estou lendo. A região norte é composta pelos estados do Tocantins, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá e Amazonas. Off 2. Seu clima é equatorial e a vegetação é Seu clima é equatorial e a vegetação é a floresta amazônica, apresentando algumas também o cerrado. Apresentando também o cerrado. Isso aqui foi a parte que eu fiquei puto que eu estava considerando Tocantins. Seu clima é equatorial e a vegetação é a floresta amazônica, apresentando também o cerrado. Não ficou bom, não é? Beleza, aí tem um off do Centro-Oeste que eu não vou gravar porque eu pulei, né? Predomina o clima seco, não sei o que, economia se baseia. E eu pulei para economia, falando do agropecuário, porque esse aqui é a característica do Tocantins também, que faz parte da região norte, só que o guia do estudante estava falando como região central. Então acabou agora sim, de óculos, tal, fechou, vamos fazer voltar para a live.